Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrando em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita. Estamos sempre predispostos a levar qualquer situação positiva para todos, através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, que nos trouxe já de longas eras todo um cabedal de conhecimento. Por isso que nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade. Tenhamos um ótimo dia, não é isso? Com paz, com alegria, ainda mais que neste final de mês nós comemoramos o nascimento de Jesus, tá certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês querem falar conosco, perguntas, sugestões e até reclamações, é só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, assim também como no Instagram. É só vocês acessarem ali em cima, Enfoque Espírita, tá certo? Lembrando, agora é importante, que o programa Enfoque Espírita, assim como também os demais programas veiculados neste canal, né? TVC 16 aqui de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Notícias, variedades, religião. Sim, é muito importante nos evangelizarmos, tá certo? Então, e hoje nós vamos fazer a nossa leitura, não é isso? Palavras de Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 108 deste livro. E o título é Paz em Casa. Abre aspas. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos a citação na Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo 5. E aí, Emmanuel descreve da seguinte forma essa passagem, né? Corrompas na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque
nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime rigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas, sem estrondos brutais. Não movas objeto de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual, para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Interessante vir hoje isso, né, gente? Porque nós vemos que o planeta Terra está convulsionado de situações negativas, né? Vemos lá a Rússia, a Ucrânia, a Crimeia. Vemos lá os israelenses, palestinos, faixa de Gaza, libaneses, sírios, o mundo árabe, a Turquia, Irã, Iraque, com situações lamentáveis de um agredindo ao outro. Mais do que nunca, precisamos de paz nesse mundo, neste mundo terra especificamente. Porque um dia vamos esgotar as suas reservas. Mas aí, através da soberania e inteligência de nosso Pai Eterno, nos legou que saíssemos do primitivismo, provas e expiações, para regeneração. Regenerar é a palavra, é um verbo poderoso que, na agricultura, você tem que afofar a terra para que aquela planta que você ali fixou possa ganhar força através dos nutrientes da terra revolvida. E assim, aquela árvore ou aquele vegetal, ele possa crescer, modificar-se, para que possamos ou venhamos a ingeri-lo. Sim, porque se você planta um pé de alface, ele pode ficar pequenininho, esmirrado. Mas se você fofar a terra, você vai ver como ele cresce
as suas folhas bem nutridas e possamos utilizá-la dela para o nosso sustento do nosso corpo. Claro. Então nós vemos que o nosso Pai Eterno nos colocou à nossa frente a regeneração do planeta Terra. Não só da Terra, mas também de todo ser humano que aqui ocupa, assim como os animais, as aves, o pessoal que vive sobre as águas do oceano, a atmosfera que nos envolve, trazendo o fluido para que possamos, ao respirar, prosseguirmos na nossa caminhada de provas e expiações até Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus primeiro. Claro, gente. Não estamos aqui para pular degraus. Temos que ir gradativamente, degrau a degrau, para que toda a nossa base intelectual fique firme. Porque depois, cada vez mais, com essa firmeza dos alicerces do conhecimento e da moralidade, possamos nos erguer para patamares superiores a que nós estamos. Porque todo ser humano está no grau evolutivo que lhe é próprio. Não tem a menor dúvida. Como é que está fulano? Não importa, isso é foro íntimo de cada um. Não há necessidade de especular se o fulano está assim, assado. Não, deixa ele seguir o caminho dele, mas siga o seu firme e seguramente. Então nós vemos aqui que Jesus já nos recomenda. Ao entrarmos em uma casa, nós temos o hábito de pedir licença. Sim. Mas podemos falar também, paz seja nesta casa. Mesmo no comércio. Não importa. O importante é que você está levando um pouquinho da paz que você tem para aquele ambiente. Não é? Tá certo? Mais à frente ele diz que a lição nos traz apelo à tolerância e ao entendimento. Tolerância dos nossos erros e dos erros do próximo, mas também entendermos o porquê da outra pessoa às vezes está tão destemperada naquele momento. Se você baixar a sua guarda até o nível onde ela está, você também fatalmente vai criar uma situação. E aí, em vez de são duas pessoas já destemperadas. Mas Jesus nos pede, ele não diz faça. Ele nos pede, calma. A paz esteja nesta casa. E principalmente na nossa casa, né? Lá no limiar do ninho, unge de compreensão e paciência. Porque muitas vezes você está numa família onde que existe um resgate. Em todas as famílias existem resgates, mas também existem pessoas do mesmo nível seu ou de outros. Porque às vezes vem uma pessoa para a nossa família que não tem um certo entendimento e cria outras desavenças. Por isso, ele pede compreensão. Compreensão porque a outra pessoa possível, ou nós mesmos, né, não temos ainda a compreensão de determinadas coisas. E paciência, mais do que nunca nós precisamos.
todo mundo tem o seu ponto de vista. Se está certo ou errado, não cabe a nós julgar ao próximo. Cabe a nós nos julgarmos. Fizemos a coisa certa? Sim. Se não, vai lá e acerta as contas com ele. Olha, eu errei, peço perdão. É difícil, gente, não é fácil. Mas nós temos essa compreensão de ir lá e não é se redimir, é verificar que você errou. E nada mais justo que chegar ao outro e dizer, olha, você me desculpe, mas eu errei, você está certo no que você falou e fez. Pronto, tá certo? Não precisa prolongar, porque senão cria outras situações. Vamos lá. Então, nós temos que ter o clima da paz em nossas residências, porque nós sabemos que se os nossos maiores inimigos estão dentro da família. Por que o nosso Pai Eterno assim o permite? Para que nós venhamos a evoluir através da compreensão, da paciência, do equilíbrio, de você falar uma palavra benfazeja ao outro. Puxa, vamos supor, sua mãe, ela fez a comida e falou assim, puxa, mas hoje o arroz está ótimo, está ótimo. O feijão, olha o cheirinho, que agradável que é. Ela vai perceber, não é que você está jogando confetes em cima dela, não. Você está comprovando que ela fez um ato bom para todos. E às vezes nós não agradecemos pela aquela comida que ela carinhosamente fez para a gente. Infelizmente, hoje em dia, nós temos uma diversão nas mãos, e se aquele pai ou a mãe que tem o controle da família não permita o uso do celular à mesa, ninguém mais conversa, gente. É uma coisa impressionante. Mexa com o celular depois. Ali vocês contam coisas agradáveis, aconteceu isso na escola, o outro faz, eu fiz isso, fiz aquilo, todos riem. E assim você vai ver mais tarde, lá quando você tiver idoso, não é? Você diz, puxa vida, lembra do papai e da mãe? Todos nós à volta à mesa e nós conversávamos. Hoje a gente vê o quê? A pessoa faz o seu prato, pega o seu prato e vai para a sala comer na frente da televisão. Você nem saboreia o alimento que você está ingerindo. Mas cada um é cada um, não é isso? Então nós vemos que a refeição, olha aí, a refeição é por bênção divina, justamente para que nós venhamos a conversar. E a gente vê que através da gentileza, muitas barreiras caem por terra. E nós estamos assim pacificando as nossas atitudes através da área individual, né? E nós estando calmos, vamos ver, os outros vão ver também que nós não estamos gritando, simplesmente conversando. E ela também diminui o grau de ansiedade que ela está tendo naquele momento. E ela vai aprendendo que quando um fala mais baixo, não há necessidade da gritaria.
Não é isso? Tá certo? Então, gente, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Novamente, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da segunda parte, que é da intervenção dos espíritos em nossas vidas, tá certo? Especificamente, tá? Ele começa lá na 459 e termina na 557. Você vê que são muitas perguntas, tá? Então, Kardec tentou colocar o melhor possível de todas as situações que chegaram a ele com relação ao envolvimento da espiritualidade em nossas vidas. Tá certo? Então vamos lá. Nós paramos na outra gravação na pergunta 501. Agora vamos para a pergunta 502, tá certo? Que diz o seguinte: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Lucra. Olha lá, olha o verbo. Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Aí nós vemos que eu enfatizei o verbo lucrar. Todo mundo pensa que vai receber dinheiro, não é nada disso. Olha lá, trazer ao bom caminho o seu protegido. Lucra algum bem para si? Sim, exatamente o seu progresso, tendo seu progresso a sua felicidade, tá certo? Vamos adiante. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? O indivíduo fica feliz sabendo que ficou bem sucedido através do seu esforço. Porque se você não se esforçar, a espiritualidade está ali para lhe ajudar. Não é carregar você nas costas, não. Nós temos uma diretriz, que é os ensinamentos de Jesus, calcados nas leis de Deus. Se sairmos fora dessas leis, temos que resgatar. Tá certo? E o nosso mentor, anjo da guarda, guia, não tem problema, o nome. Ele está sempre alerta para nos, assim, no meu caso, eu errei. Luiz, temos que refazer que você não entendeu
e fez alguma coisa que não devia. Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Sou o primeiro a concordar. Primeiro você tem que, às vezes, saber em que você errou. Em que eu errei? Você errou nisso, isso? Realmente, eu sabia, fiz uma coisa contrária. Está na hora de eu corrigir. Por isso, em uma reencarnação, quando você erra, as oportunidades chegam para você resgatar aqueles erros, às vezes na própria reencarnação a que você está submetido. Gente, a espiritualidade positiva não desperdiça nenhum minuto de trabalho. Vamos deixar para depois. Não, vamos fazer agora. Vamos tentar resolver. Porque mais à frente vai aparecer novamente uma prova. Se ele não fez antecipadamente, olha a prova vindo de novo e você errando. Mas se você antecipar isso, não é com ansiedade. Eu errei, tem que... Sai aquela correria para... Não, para acertar. De forma nenhuma. Simplesmente se coloque na posição que você errou. O que eu tenho que fazer para... Isso. Então tá. Por quê? Quando nós erramos, gente, a nossa consciência nos acusa. Você pode errar por ignorância? Sim. Mas se você já sabia do fato e erra, você está errando duas vezes. Uma por saber e outra por usar o livre-arbítrio indevidamente. Você pode ter esquecido? Pode. Como é que eu vou dizer isso? Você entende. Não tem problema nenhum. Mas você vai ter que resgatar eu não me lembrei disso. Tá bem. O esquecimento pode acontecer. Mas nós temos que estar sempre vigilantes para que não venhamos a cometer erros. Também não fica naquela paranoica de você, eu não vou fazer isso, senão eu vou errar. Não. Errando, a gente cai. E o que quando a gente cai? Temos que nos levantar, lógico. A misericórdia divina está presente em todos os momentos, todos os segundos, microsegundos da nossa vida. Ele quer que nós sejamos seres perfeitos, puros. Lá atrás, Kardec já nos disse, fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. Se existem seres angelicais, não é? Seres puros, eles fizeram por onde para estar no lugar onde eles estão. Por que nós estamos atrasados? Porque fizemos o contrário. Então vamos lá. Aqui nós temos nessa 502, uma letra A, que é assim: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Vamos lá. Você tentou resgatar uma pessoa que estava, vamos supor, morrendo afogada. Se você não conseguiu, lógico que a outra pessoa veio a falecer. Você não teve condições. Mas, olha só, pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Como Deus nos avalia? Através da intenção. Você tentou salvá-la, mas não conseguiu. Por N motivos.
Tá certo? Então, nesse caso, se você não conseguiu, não fique pesaroso se você não conseguiu. Mas por quê? Você é responsável pela sua vida nesta encarnação. Você tentou, não conseguiu. Não tem problema. Mas, então, o que você tentou vai virar pontos para você. Tá certo? Se conseguir salvar, ótimo. Se não conseguiu, outras situações o levaram ao falecimento. Tá certo? Rezemos, então, para que ele possa ser resgatado. Vamos lá. Pergunta 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação da sua felicidade? É fantástica a resposta. Veja, compungem-no os erros do seu protegido. Ele fica chateado. A quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Se você não conseguiu hoje, vai conseguir depois. Mas aqui ele bota assim: compungem-no os erros do seu protegido. Ele fica chateado, porque ele está batendo naquela tecla. Luiz, você errou, Luiz, você já sabe isso. Por que você errou novamente? Errei. Mas foi por intenção ou não? Se foi por intenção, você está errando 2 vezes. É o problema do livre-arbítrio. Tá certo? Então, mas pelo outro lado, ele se regozija quando vê o seu pupilo fazer coisas boas. Através do pensamento, através das ações. E aí ele fala assim, tá aí. Então você vai ganhando, entre aspas, pontos para você com o seu protetor. E de repente vem um outro mais avançado do que o seu protetor. Não, você já fez um bom trabalho, deixa o seu pupilo comigo. De agora em diante eu vou ser o novo tutor dele. E aquele espírito que foi substituído fica feliz, que fez um bom trabalho, e vai para um outro, e assim vai. Temos sempre um bom espírito nos orientando, sempre. Tá certo? Então vamos lá. 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, gente, em algum momento das nossas reencarnações, nós tivemos outros nomes. Tá certo? E assim com outros espíritos. E muitas vezes nós temos visto que a espiritualidade gosta mais de uma encarnação do que de outra. E aí, eu falei assim, puxa, quando eu era assim, numa outra reencarnação, eu fiz isso, eu me adiantei muito. Então ele pega o nome daquela encarnação já passada. Pode, não tem problema nenhum. Para eles,
O importante não é nome. O importante é fazer o bem. Faça o bem, não importa quem. Não é? E aí nós vemos que esses espíritos estão sempre prontos a nos ajudar. Em nome de Jesus. Vem um e diz, eu sou fulano de tal. Tá bem. Em algum momento da vida você foi. E agora? O que você vai fazer com esse conhecimento que você teve lá atrás? Aí nós vamos ver que nós temos conhecimento e não fazemos por quê? Pela nossa arrogância, eu sei tudo? Não, de forma nenhuma. Ninguém sabe tudo. Sabe? Mas nós podemos, antes de fazer qualquer coisa, pensar. Isto é certo ou errado? Para mim, seria certo. Será que para aquela pessoa seria certo? A gente não sabe. Mas chegue perto daquela pessoa e diz assim, você quer ajuda? Ela diz não, você se afasta, sem problema nenhum. Tá certo? Então, nesta pergunta também temos uma letra A. Como, então, o podemos invocar se o não conhecemos? Então, gente, a gente vê exatamente. Você não conhece fisicamente, porque ele é um espírito, mas ele pode se mostrar para você, caso você tenha o dom da visão, o ver. E assim, ele nos diz, eu sou fulano de tal. Não tem problema não. Ou uma mulher. Qual é o problema? Eu sendo homem e ter uma mentora mulher do sexo feminino. Não tem problema nenhum. Somos todos filhos do nosso Pai Eterno. Ninguém é mais do que o outro. Você é homem, eu sou mulher. Então quem manda sou eu, que é o homem. Gente, não existe isso. Existe comunhão entre os seres do planeta Terra. Sendo homem ou sendo mulher. Tá certo? Olha a resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos, olha aí, e se assistem mutuamente. A pergunta é importante, mas a resposta também é importante. Vemos aqui que todos somos irmãos. Porque numa outra reencarnação eu fui um rei. Tá bem, lá atrás. E agora? Sou um simples faxineiro. Qual é o problema de ser faxineiro, gente? As circunstâncias, a gente não sabe por que ele veio nessa situação. E talvez ele mesmo tenha pedido que viesse como faxineiro para saber como é ser humilde. Não é humilde de roupa, mas e sim de humildade perante o próximo. Humildade perante Jesus, perante Deus, perante toda a falange crística. Temos que ter humildade. Você vai chegar na frente do pessoal e dizer assim, olha, eu quero isso, quero aquilo. Não tem nada disso, gente. Vai depender exatamente do seu merecimento, tá certo? Já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto.
Até já! Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. Estamos estudando, né, da intervenção dos espíritos, capítulo 9 da segunda parte. Pergunta 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na Terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome. Então, o que ele quer dizer aqui? Os espíritos são sempre aquelas personalidades? Aqui diz não, porque ele deu uma outra razão aqui embaixo na resposta. Mas eu lhes digo, pode também ser. Porque possivelmente você possa ser um protetor de outras vidas. Vocês já trabalharam juntos. Por que não aquele que já tinha apreço a você em outras encarnações, podem vir hoje como mestre e pupilo? Não vejo nenhuma situação negativa a esse respeito. São espíritos evoluídos? Com certeza que sim. Sempre o seu mentor é mais evoluído do que o pupilo. Isso não tem a menor dúvida. Tá certo? Então nós vemos, gente, que tudo, entre aspas, pode acontecer ou não. Vai depender exatamente do merecimento do pupilo. Vamos supor, hoje sabemos que André Luiz, lá dos livros que psicografou os livros, né? Nosso Lar, aqueles outros todos, os outros 13 livros, era André Luiz. Quem era André Luiz na espiritualidade? Ou no planeta Terra? Ele, sabemos que foi Dr. Carlos Chagas. Ele pode, perante você, dizer, olha, eu sou o André Luiz. É o laudo dos livros? Sim. E pronto. Por que escondem as suas reais identidades? Porque senão o seu pupilo fica, o meu mentor é fulano de tal,
Então se acha o maior dentre os outros. E eles não querem isso. É a tal da soberba, né? A gente vê que se é um espírito superior, é fulano de tal. Eu sou muito bem assistido por você. Agora, você faz as coisas que ele te intui? Não sei. E às vezes ele vem com outro nome, humildes, simpáticos, lhe granjeiam grandes situações de satisfação. E nem por isso ele disse, eu sou o doutor fulano de tal. Não. Humildade. Eu sou André Luiz, ponto. Sobrenome, não importa, sobrenome. Hoje o meu nome é André Luiz. Hoje o meu nome é Luiz. Podia ter sido outros de outras reencarnações, tudo bem, passou. Mas eu estou agora encarnado nesta situação como Luiz. Que meu pai e minha mãe assim o quiseram, me botaram o nome de Luiz. Podia ser José, podia. Tá certo? Então a gente vê, aliás, gente, isso eu gosto de pensar, eu gosto de dizer, sabe? Porque sempre tem coisas que nos trazem satisfações. O meu nome seria Luiz Gonzaga. Por quê? Por causa aquele cantor sertanejo, né? Luiz Gonzaga, né? Que tocava acordeon, eu não sei se o nome certo é acordeon, tá? E anos mais tarde fui conhecê-lo em sua residência na Ilha do Governador, quando ele tinha que fazer shows aqui na cidade do Rio de Janeiro. Imagina, conhecia a filha dele, né? Naquela época era Rosinha. Depois veio aquele outro rapaz que foi adotado por ele, né? Ele, de uma simplicidade danada. Você é de Petrópolis? Tá. E ele brincou comigo. Brincou com aquele sotaque bem arrastado de nordestino, né? Mas muito simpático. Uma parte a tudo, tá certo? Então nós vemos, gente, que nome não é importante. É importante sim para que você possa ser conhecido por um familiar. Às vezes vem e fala assim, olha, eu trouxe, vamos supor, ontem o meu pai fazia, né? 98 anos, se tivesse encarnado. Mas eu cumprimentei a si mesmo. Está no mundo espiritual, trabalhando lá, evoluindo, ótimo. Mas só a lembrança dele já é uma satisfação. Aí eu faço uma pergunta a todos. O que é que faz um espírito ficar alegre no mundo espiritual? Vocês têm ideia? Pois é, nós pensarmos neles carinhosamente. Porque quando falamos, olha, meu pai, ele dava gargalhadas, fazia isso, fazia aquilo, nós estamos direcionando o que para esse desencarnado? Coisas boas. Ele, por sua vez, capta aquela situação positiva, assim, puxa vida, estou pensando, eles me chamavam de Luizinho, imagina. Entendeu? Porque eu sempre fui miúdo, sabe, pequeno. Então, eu falei, Luizinho. Então, ele falou assim, ele está falando de mim lá embaixo. Se fosse coisa ruim, não chegaria, lógico, né? Seria cortado. Mas como foi coisa boa, com certeza ele o recebeu de bom grado, tá certo? Mas, gente, aí está o nosso final. Já nos avisaram que o nosso tempo está terminando.
tá certo? E nós estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, né? E trazendo mais à frente uma outra pessoa para que venhamos a comentar sobre o Evangelho de Jesus, que nos trouxe, e também através da codificação de Kardec, tá certo? Eu encerro da seguinte forma: reencarnação é o caminho e a solução dos nossos problemas. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus.